Graça e paz. O que é graça? Graça é Deus dando, fazendo tudo a quem nada merece, nada merecia e nada merecerá. Isso é graça, né? No capítulo 1 da Epístola aos Romanos, essa igreja de Roma, nós temos aqui uma confissão do apóstolo Paulo, falando sobre o Evangelho. O que significa Evangelho? É boas novas, boas notícias. Então ele deu a entender aqui, já na época, que tinha vários evangelhos. Já na época. Porque ele disse assim no versículo 16 e 17 do capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, Pai querido e amado, revele Jesus a cada um de nós. E abençoe os amados que vieram aqui nesta noite para prestar um culto de gratidão a Ti, para serem edificados pela Tua palavra e para evangelizar. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Amém. Sentem. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma declaração de que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Foi muito difícil para a gente tratar sobre isso, porque a ideia é que é um Evangelho só, mas não é. O Evangelho, nós temos o Evangelho das obras, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Evangelho segundo... Hoje tem vários personagens que querem ser donos do Evangelho. Então Paulo, prevendo já esta situação, ele disse sobre o Evangelho de Cristo. Mas por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque já na época tinha o Evangelho das obras, pregado pelos judeus, pelos religiosos da época, que exigia uma justiça própria para a pessoa ser salva. Então colocava-se ali as determinações deles para que as pessoas que andassem segundo eles seria salva da condenação eterna. Então, como tinha muitos meios, muitos métodos humanos, o apóstolo Paulo diz sobre o Evangelho de Cristo. Desse eu não me envergonho, disse ele. Por quê, Paulo? Porque nele, no Evangelho de Cristo, nós descobrimos como é que Deus justifica o pecador. Por isso eu não me envergonho. Quer dizer que nos outros evangelhos, então, não. Nos outros, não. Tanto é que aqueles que pregam o outro evangelho, ou acreditam em outro evangelho, são malditos. Ele falou isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9.
Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. E ele advertiu também sobre o problema da repetição da pregação. Ele disse que os irmãos deviam continuar tendo paciência com a mensagem, porque o desejo dele é que as pessoas ficassem felizes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. E ele ainda preveniu-nos sobre os outros evangelhos no versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então ele está trazendo para nós ali um apoio para aquilo que nós fazemos, repetindo sempre a necessidade de nascer de novo e como nascer de novo. E ele então está dizendo que o que ele queria é o que eu quero. Que as pessoas descansem nesta obra já realizada, tomando cuidado com pregações que apresentam salvação fora de Cristo. Tomar cuidado. Quando ele tratou sobre isso também lá no capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios, de 1 a 4, ele ainda deu motivo para as pessoas sofrerem acreditando nos outros evangelhos. Oxalá me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, os outros evangelhos fazem a pessoa sofrer. É isso que ele está querendo trazer para nós. E que era para a igreja ter paciência em continuar ouvindo a mensagem como ela é. Que mensagem? O Evangelho de Cristo, porque no Evangelho de Cristo descobrimos como Deus nos justifica do pecado. Só no Evangelho de Cristo. Então ele falou, se você acredita no outro Evangelho, claro que você vai sofrer. Se é que tem sinceridade com a tua alma. Se está levando de qualquer jeito, tudo bem, porque tem muitos meios para a pessoa frequentar uma igreja. Eu já ouvi pessoas dizerem para o outro, como é que está? Está difícil, você precisa procurar uma igreja. Você já procurou uma igreja de crente, sabe? Pensando que a igreja vai resolver o problema. Então a gente precisou interferir, dizendo não adianta nada. Igreja não vai resolver, vai fazer você ficar mais pobre ainda. Então aqui nós precisamos esmiuçar isso aqui.
Por que que ele está falando sobre a necessidade de se saber como somos justificados do pecado? Quando ele vai falar para nós em Romanos capítulo 5, versos 1, ele vai falar sobre fé. Daí então a necessidade de sabermos fé em quê? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que fé seria essa que nos dá paz com Deus? O que significa que as pessoas estão de mal com Deus. E que através de Jesus Cristo a pessoa tem paz com Deus. Pela fé. Mas fé em quê? Se nós não soubermos aqui, no Evangelho de Cristo, que nele nós descobrimos como Deus justifica o pecador do pecado, nós pensamos que é uma fé comum. Muitas pessoas acreditam, eu tenho muita fé, por isso eu vou para o céu. Eu pedi a Deus, Ele me deu isso, assim, sabe? Eles não sabem que o outro Deus também pode dar as bênçãos que a pessoa quer. O outro Deus. Ele está aí para isso, para angariar adeptos para o caminho do inferno, que é acreditar numa salvação fora de Cristo. Então, que fé seria essa? Ele está mostrando para nós aqui que no Evangelho de Cristo nós descobrimos como somos justificados por Deus. Lá nós vimos que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que essas diferenças? Para que haja fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. Como é que a pessoa vai entender como ela foi atraída no corpo de Cristo? Não tem jeito. Mas onde é que está escrito? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tá? É preciso crer naquilo que Deus fala através da Bíblia. Ele não vai mais falar através de homens, Não. O que ele tinha que falar a respeito da condenação e da salvação está registrado na palavra dele no Novo Testamento. Porque o Velho Testamento serviu para mostrar como Deus fez o homem, como Deus fez a mulher, como o pecado entrou no mundo, o que Deus providenciou para livrar as pessoas do pecado, nada deu certo. Então, serve para isso. O Velho Testamento é para mostrar. É a mesma coisa de uma pessoa que compra uma casa que tem a escritura, e ela agora tem que passar uma nova escritura. O imóvel é o mesmo, não houve mudança, mas mudou o proprietário. Nós não vamos poder jogar a escritura velha fora. Por quê? Porque nela está registrada a origem daquele terreno, sabe como é que foi registrada a primeira escritura. Então, nós não podemos jogá-la fora, tem que ficar guardada. Ela serve para alguma coisa? Não. Serve somente para isso. Para mostrar de onde veio. Mas não está no novo contrato, na nova escritura? Está. Mas lá está comprovando. Se nós tivéssemos apenas a história aqui no Novo Testamento da origem deste mundo, que foi criado pela palavra de Deus, se tivesse só escrito aqui no Novo Testamento e não tivéssemos lá registrado, nós não íamos então colocar ali uma confiança. Quando eu digo para os irmãos que Lucas me deu muita segurança na fé, é por isso. Por quê? Porque Lucas não foi contemporâneo de Jesus,
mas ele fez uma pesquisa profunda sobre quem era Jesus para uma pessoa da alta patente que era interessado em saber quem era Jesus. Então isso nos dá uma segurança, porque que beleza, né? Foi feita uma pesquisa para uma personalidade, né, interessada em saber quem era Jesus. É a mesma coisa de quando o homem foi na Lua. Eu tenho esse filme em casa, né? Quando Apolo 2, quando o homem foi na Lua, as pessoas não acreditavam. Ninguém acreditava. E eu falei várias vezes com as pessoas, né, que era verdade, porque eu tinha o filme. E que, se fosse mentira, os russos tinham desmentido os americanos. Por quê? Porque havia atrito entre eles, as duas potências. Então, foi verdade? Foi porque os russos não se manifestaram contra e ainda se interessaram em participar da próxima viagem para a Lua. Fizeram ali um acordo entre as duas nações. Então, da mesma maneira, se tivesse alguma dúvida aqui, aquele homem não ia engolir o que Lucas está falando. Por quê? Porque era um personagem que não viveu junto com os apóstolos na época que Jesus estava na terra. Ele precisou fazer uma pesquisa. Então, quando ele disse aqui no capítulo 2 de Lucas, versículo 10, né, ele deixou claro ali para aquele personagem o motivo da vinda de Cristo a este mundo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então ele deixou ali o motivo, que a vinda de Cristo ao mundo seria de alegria para todas as pessoas. Por quê? Porque eles estavam sem comunhão com Deus há 400 anos. Então, Lucas foi reforçado aqui agora, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é boas notícias trazidas pelo anjo. Tá? Notícia esta que seria para a alegria de todas as pessoas. E por que todas as pessoas não têm esta alegria? Porque houve outros evangelhos introduzidos pelos religiosos que inclusive crucificaram Jesus. Então, nós precisamos levar a sério o Evangelho de Cristo, porque nele nós descobrimos como Deus justifica o pecador. Então, os outros evangelhos que foram introduzidos mostram métodos humanos, chegando a desfazer da obra que Deus realizou em favor do mundo através de Jesus Cristo. Então, por isso é que há essa dificuldade da pessoa crer na nossa atração no corpo de Cristo. Porque há uma grande concorrência. Há muitos contra o Evangelho de Cristo. Muitos. Então, métodos pequeninos vão sendo introduzidos, onde as pessoas perdem o foco. Tratei sobre isso ontem, sabe? Vocês estão perdendo o foco. Por quê? Porque aqui, quando nós lemos Efésios 2:8, o que nós descobrimos aqui? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele está mostrando aqui que é pela graça, não é de graça. Mas, pastor, isso não é picuinha? Eu disse: não, senhor.
Há uma grande diferença. Se tivesse escrito aqui, de graça vocês são salvos, seria para todo mundo. Mas pela graça é uma questão de eu querer ser salvo. Mas isso está rodando, pois é, por isso que está, eu sei, por isso que está. Então é necessário ficar firmado nesta obra que Deus fez, que depende do homem o ser salvo ou não. Mas espera aí, então, se ele quiser. Está tão claro em Apocalipse 21, versículo 6, que Deus respeita a liberdade do ser humano em querer ser salvo ou não. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, se fosse de acordo com o que está sendo pregado, agora vocês não têm mais problema, estão tudo salvo. Bom, né? Seria ótimo. Jesus já tinha dito lá no capítulo 7 do Evangelho segundo João, versículo 37 e 38, que o homem é livre para escolher. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, ele está mostrando aí, tá, que a vontade do homem é respeitada. Se alguém tiver sede, que venha a mim. Que sede? Sede de salvação. Você tem sede de salvação? Ou você leva embolado, qualquer coisa está bom? Porque eu já cansei de ouvir isso. Toda religião que fala em Deus está bom. Sabe, você já ouviu isso por aí afora, né? Eu costumo dizer, quando você vai no açougue e o açougueiro pergunta, que tipo de carne você quer? De acordo com o teu bolso, você fala assim, qualquer carne, tudo é carne. Não, eu tenho que... Então é a mesma coisa. Se para o bucho, para a barriga, você escolhe uma coisa, tá, que te satisfaça, como é que na vida espiritual você não procura uma coisa que te dê lógica daquilo que foi feito em favor da salvação do homem, do mundo? Devíamos ter esta preocupação maior do que a outra, tá? Devíamos ter essa. Eu não queimei a minha comida uma vez só, nem duas, mas eu pego outra e ponho na panela e acabou. Agora, vida com Cristo não. Se errar esta bênção gloriosa que Deus enviou para nós através de Jesus e não concordar com o Evangelho de Cristo, não tem outra comida na panela. É fogo eterno e eterno. Então, como é que o Evangelho de Cristo nos mostra como Deus nos justifica? De acordo com o raciocínio. O que Jesus veio fazer neste mundo? Ele veio trazer alegria para todas as pessoas. Ei, que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, que será para todo o povo ter alegria. Tá certo? Então, para todo o povo ter alegria, Deus deixou que crucificassem Jesus na cruz. Mas não tinha um outro método? Não. Por que não? Porque Deus só tem uma maneira de justificar o pecado adâmico que todos nascem com ele. Essas religiões que introduziram confissão de pecado, boas obras, e sacrifício e etc., é para enganar. Se isso resolvesse o problema do pecado, Deus não teria deixado que Jesus fosse crucificado.
Então, o motivo da vinda de Cristo a este mundo foi para salvar o mundo da condenação eterna. E qual é o motivo que Deus resolveu? Porque Ele nos ama. O amor de Deus é tão grande que deixou que crucificassem Jesus na cruz para nós podermos ser salvos. Mas por que não tinha um outro método? Porque Deus só tem este método de justificar o homem do pecado original. Que método Deus tem? Morte no corpo de Cristo na cruz. Não tem outro método? Não. Se a pessoa não acreditar que ela morreu no corpo de Cristo na cruz pela fé que Deus lhe deu, ela pode fazer qualquer coisa. O apóstolo Paulo deixou isso, nós já tratamos sobre isso. Já pode fazer qualquer coisa, pode falar em língua, pode fazer... Não adianta, nada disso vai justificar a pessoa do pecado que ela nasceu com ele, para que ela entre no reino de Deus. Não. Quando o apóstolo Paulo deixou ali no capítulo 13 de 1 Coríntios, de 1 a 3, ele colocou todas essas religiões aqui, todas essas que querem salvar os outros através de métodos humanos, todas foram colocadas nesses 3 versículos para mostrar que não vale nada. Não. No sentido de salvação, não. Vale para a glória do homem, mas para a salvação da pessoa, não. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então ele está mostrando aí que essas religiosidades por aí não resolve nada. Nada. Resolve para o benefício próprio, para se gloriar. Mas no sentido de salvação, não. A pessoa continua com o pecado. Mas que amor é esse, pastor? É aquele amor que eu tenho, né? Que amor é esse que ele está se referindo, se não tiver amor? É aquele amor que a pessoa que nasce de novo ganha. É aquele amor. Ou seja, se não nascer de novo, nada disso que você põe em prática resolve. Nada. A gente é combatido por causa disso, porque é preciso um raciocínio muito profundo. E a gente sempre recebe, né? Ainda hoje eu recebi uma mensagem, o que é que está escrito lá? Não adianta ser crente, quer dizer, baseado na nossa... Então, há realmente um interesse muito grande para manter as pessoas afastadas da obra que Deus realizou em favor do mundo através de Jesus. Quando Deus deixou que crucificassem Jesus na cruz, é porque nós precisávamos morrer para a lei. Não tinha outro jeito? Não. Não. Foi por isso que Jesus deixou claro ali, né, no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 32 e 33. Eu vou atrair todos no meu corpo para fazê-los morrer comigo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Porque se não morrer no corpo de Cristo, na cruz, significa que a pessoa fica com o pecado que ela nasceu com ele. E esse pecado dá o direito ao diabo ter a pessoa com ele eternamente. Tem que morrer com Cristo na cruz do Calvário pela fé. Sem crermos que Cristo nos atraiu no corpo dele,
Nós não vamos ser crucificados com Cristo por falar. Não. É preciso acreditar. Quando eu falo para os irmãos que a porta de entrada é João 12, 32, é por isso. Porque está tão claro que se eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele, eu fui crucificado com Cristo. Não é que eu vou ser crucificado. Esta obra está pronta. Eu fui crucificado com Cristo, morri com Cristo, fui sepultado com Cristo e fui ressuscitado com Cristo, acreditando que Ele me atraiu no corpo dele. Porque todos estes textos estão aonde? No passado, o verbo está no passado. Sabendo isso que foi crucificado com Cristo. Foi com Cristo, não foi em, porque está havendo confusão. Então eu costumo pedir para ler. Se a senhora creu que Cristo te atraiu, olha o que está escrito em Romanos 6,6. Está escrito que você vai ser crucificado com Ele? Ou vai ser crucificado nele? Não. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Como que é destruído o velho homem? É pela fé. Agora o velho homem não manda mais. Eu criei que fui atraído no corpo de Cristo, que eu fui crucificado com Ele, que eu morri com Ele. Isso é uma fé que é Deus que dá, nós não temos esta fé nossa. É Deus que dá para a pessoa que quer ser salva. Não é para qualquer pessoa. Só para aquela que tem sede de salvação e quer ser salva. Senão, realmente, vocês teriam razão. A salvação é de graça. Mas não é. É pela graça. Isso não é picuinha? Não, senhor. Então, quando nós acreditamos que morremos no corpo de Cristo na cruz, nós somos justificados daquele pecado que nós nascemos com Ele. Nascemos com Ele por quê? Porque o nosso pai tinha Ele, nosso avô, bisavô e tataravô e etc, etc, vem lá de Adão. Tá certo? Por isso que o apóstolo Paulo deixou lá no capítulo 5, verso 12 de Romanos, que não veio do nosso pai terreno, o pecado. Não, veio lá do Adão. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Precisa ficar livre desse pecado que vem de Adão. Que pecado que foi? Não acreditar na palavra de Deus. Que pecado leva a pessoa para o inferno? Não acreditar na palavra de Deus. Eu tratei sobre isso. Não existe pecados no original. Existe pecado. Quando você lê João 16, 8 e 9, não está escrito pecados. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então não está escrito pecados aí, está escrito pecado. E lá em Romanos 6, 7 está escrito pecados? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Não é dos. Tá certo? Que pecado que você está justificado? Daquele que você trouxe desde a barriga da tua mãe. Procedente de Adão. Então, esse é o remédio que Deus tem para justificar o pecador do pecado adâmico. Não tem outro remédio. Mas as religiões introduzem outros, sacrifício e etc e tal, né? A pessoa confia naquilo e com isso deixou Jesus de lado.
o verdadeiro que veio para nos libertar ficou de lado, diante das religiões atuais. Então a necessidade está sempre batendo nesta tecla. Sempre. Porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Sabe o que é astuto, não? É aquele que engana com uma mentira que parece a verdade. Parece, né? Tinha até um ditado tal de Donoré, que eu nem sei o que é isso. Então, isso é Donoré, ou seja, imita a verdade, mas não é a verdade. Então, na prática humana, os homens querem se justificar fora de Cristo. Isso é novidade? Não. Quando Adão caiu na promessa que o diabo fez, ele descobriu que tinha errado. Ele quis se justificar e fez vestimentas de folha. Por quê? Descobriu que estava nu. Então ele quis se justificar diante de Deus. Por que você está escondido? Eu estava nu. Como é que você estava? Como é que você foi que você ficou sabendo? Então é isso. A religião sempre. Caim quis se justificar dando um produto da força dele. Daí a religião, daí a obra da religião. Abel deu o fruto daquilo que Deus deu para ele. Daí Deus se agradar da gratidão dele. Está aqui, Senhor, porque lá no Velho Testamento tem as primícias. E no Novo também. As primícias significa, quando você recebe o seu pagamento, isso aqui é primícias. Mas se não der, está escrito que dá. Então é isso, a primícia é do Senhor. E o que mais? De manhã, quando você levanta, as primícias é Ele. A nossa oração de manhã deve ser a Ele. Tá certo? Depois que você vai tomar banho, tomar café, depois vem escovar o dente. Mas primeiro a sua oração de gratidão a Deus pela noite de repouso que você teve. E quantos morreram durante a noite, né? E você acordou com saúde e vida. Tá? E já entregando-se à morte no corpo de Cristo para ser útil àqueles que estão em trevas e que querem ver a luz de Cristo através de você, do Senhor, da Senhora. Esse é o nosso caminhar cristão, sendo sempre o sal da terra e a luz do mundo. Então não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu também não, Paulo. Porque no Evangelho de Cristo eu descobri como Deus me justificou do pecado que eu trouxe lá da barriga da minha mãe, que veio não sei de quem, e etc., que partiu de Adão. Sabe, sem a morte no corpo de Cristo, não há remissão de pecado. Não. Então o Evangelho de Cristo, ele apresenta para nós a obra que Deus fez através de Jesus. Claro que é um raciocínio que nós vamos estudando e vamos vendo, vamos estudando. Quando você lê 2 Coríntios 5, 21, aí você vai entender o que eu estou falando aqui, se houver raciocínio. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não é nada mais, nada menos do que nós estamos tratando, o Evangelho de Cristo. Em Cristo, por eu acreditar que Ele me atraiu no corpo dEle, que eu fui crucificado com Ele, que morri com Ele, Deus me justificou do pecado. Mas aonde está aí o segredo? No mesmo que tinha lá quando Moisés levantou a serpente no deserto, a mesma coisa. Tá? Onde está o segredo? Que Deus me justificou porque eu acreditei que Cristo me atraiu no corpo dele, que eu fui crucificado com ele, que eu morri com ele. Naquilo que Deus fala. Não existe levantar cabelo, não, que tem os religiosos que é sinal. Eu quero saber se eu fui, né, se fui salvo mesmo. Espera aí, se você tem dúvida, você não foi. Se tem alguém que tem dúvida, fale comigo no gabinete, tá? Eu sou sempre à disposição. Tá? Não é que eu sou dono da verdade, mas quero te ajudar.
para você não partir para a eternidade em dúvida, porque o que é de dúvida não houve a experiência do novo nascimento. Tem que ser uma coisa descansada. Acredito porque está escrito na palavra de Deus. Mas foi homens que escreveram. Foi homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se está escrito, é verdade. Se não estava escrito em João 17:17, pelo autor e o consumador da salvação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é Jesus falando. Aquele mesmo Jesus, ele não está falando salva eles na verdade, ele está falando santifica-os. Porque a santificação vem depois da salvação. Como assim, pastor? Pedro deixou a pista lá no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 1 e 2. Ele deixou a pista como você é santificado. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Há um raciocínio entre o que Jesus falou lá no capítulo 17, verso 17, e aqui o que o apóstolo Pedro está falando? Há um raciocínio? Sim, há. Como é que o homem é santificado? Pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E agora aqui? O que é que Pedro está falando? A mesma coisa. A mesma coisa, porque depois ele fala assim, para que vades crescendo em santificação. Então, deixando. Como é que eu vou deixar sem saber o que é prejudicial a Deus ou não? Como é que eu vou saber? É através da meditação na palavra de Deus. Então, o Evangelho de Cristo mostra para nós que o que nasceu de novo vive pela fé, não é pelo que faz seus religiosos por aí afora. Não é pelo que eu faço, não. É a fé que Deus me deu para me acreditar na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. É que nós não prestamos atenção. O meu justo viverá da fé. Oh, beleza, né? Não é pelo que eu faço, Senhor? Não. Crer no que eu fiz por você através do meu filho. Deixei que crucificasse ele na cruz porque eu te amo. E você acha que eu preciso de alguma coisa sua? Eu preciso que você se entregue ao meu filho para ele te usar, você ser um exemplo na sua região, na sua casa, na sua... É isso. Nada mais do que isso. Deixando vendo na palavra de Deus o que está errado, de logo. Está entregue a ti, Senhor, para ser crucificado, não é confessar pecado. O único pecado que a pessoa devia confessar é quando ela nasce de novo. Meu Deus, me perdoa eu ter procurado a salvação em tantos lugares, quando que o Senhor já tinha a salvação preparada para mim. Me perdoe. Muito obrigado, Senhor. É isso. Agora ficar confessando pecado, que negócio é esse? Confessar pecado resolvesse o problema, para que Jesus morreu na cruz e me levou a morrer com ele? Raciocínio. Nós te agradecemos, nosso Pai, pela tua palavra que é a verdade. O teu filho falou que a tua palavra é a verdade. Conscientize a cada amado aqui dentro deste santuário que a tua palavra é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é. E que haja um desejo de crescimento espiritual para a tua alegria. Porque a tua vontade é que nós cresçamos nesta graça. Muito obrigado, papai, pela vida eterna garantida para aqueles que creram que Cristo os atraiu no corpo dele, foram crucificados com ele, morreram com ele, que o Senhor o ressuscitou com ele.
Muito obrigado pelo selo de propriedade que o Senhor colocou em cada um. O selo de propriedade tua. Glória a ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz.